E no Papo Sintonia de hoje, nós queremos falar sobre empatia e tolerância e como a nossa comunicação pode favorecer isso, né? Será que estamos sendo tolerantes nas nossas relações? E como a CNV, Comunicação Não Violenta, pode ajudar nesse processo. Minha convidada é a Taina Meirelles, ela que é treinadora em CNV. Bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Patrícia. É um prazer imenso estar aqui. Né? Sempre falar de comunicação não violenta é muito prazeroso para mim, muito importante. Né? Eu assumi isso como uma missão de vida há 7 anos. Né? Sou treinadora. e adoro compartilhar todos os conhecimentos. Que beleza. E como é que a CNV entrou na sua vida? Você descobriu a CNV? Estou descobrindo cada vez mais, querendo cada vez mais me aproximar desse tema. Acho que todos nós, né? É um ganho muito grande quando a sociedade entender completo que o poder que a comunicação não violenta pode trazer. Mas como é que entrou na sua vida e que poder é esse, Taina? Essa é uma excelente pergunta porque se conecta diretamente com o tema. A comunicação não violenta entrou na minha vida um pouquinho depois, 5 anos depois, mais ou menos, da empatia. Né? Como a gente está falando aqui sobre o poder da empatia, que é essa empatia, o poder da escuta, em 2011 eu fiz um trabalho voluntário, alguns dos nossos ouvintes com certeza já ouviram falar no Centro de Valorização da Vida, você conhece? É o CVV. Né? Então eu fui voluntária do CVV em 2010, fiz um treinamento, em 2011, 2012. Isso mudou completamente a minha vida, porque eu descobri desde o treinamento, né, e depois na prática, foram 2 anos escutando pessoas através dessa escuta empática, né, que eu aprendi, fui treinada lá na época. Fui descobrindo primeiro, né, que eu não sabia escutar, que as pessoas ao meu redor não sabiam me escutar, né, porque eu cheguei lá no momento, inclusive, de dor, né, após uma separação, enfim, e fui percebendo assim, quando você fala de algo, né, desabafa, ou traz mesmo um problema, uma dúvida, as pessoas imediatamente querem aconselhar a gente, né, querem resolver, ou nos interrompem, ou querem nos botar para cima, né, como era uma questão, no meu caso, nessa época, né, de uma separação, as pessoas queriam me incentivar a não sofrer, a dar a volta por cima, e tudo, né, essa comunicação que chegava até mim, ela me fazia me sentir pior. Né? Então, nesse caminho, né, no voluntariado, no treinamento, eu fui aprendendo realmente isso, que o quanto a escuta, né, que é essa escuta empática, o quanto a empatia é poderosa, em primeiro lugar, e eu falo, ela salva vidas realmente. Né? Para oferecer, porque essa escuta empática, a primeira coisa que ela oferece é validação das nossas experiências emocionais. Então, em lugar de, né, você chegar ao outro e dizer, ai, não fica assim, não, você vai dar um bloco por cima, fica melhor que isso. Você aprende a validar essa experiência. Você vai dizer, claro que você pode. Ou seja, uma pessoa está vivendo um luto de uma separação, e isso pode ser aplicado em qualquer situação, né? Então, eu vou aprender a dizer, porque você está triste, claro que você está vivendo esse luto, né? Eu não vou querer tirar a pessoa da dor. Então, esse é o primeiro espaço, foi assim que a empatia chegou na minha vida. E a sua pergunta foi como a CNV chegou, né? Então, 5 anos depois, eu estava tão treinada que eu comecei naturalmente a escutar as pessoas desse jeito. E aí eu comecei a perceber ao meu redor, as pessoas, todo mundo queria conversar comigo. Que resultado isso trazia, né? Que mágica era essa? Exatamente. Porque quando você vai conversar com alguém não quer já se meter, trazer respostas, mas ouvir o que você está trazendo. E aí, isso é difícil, eu até fico chocada, gente. Exatamente. E essa frase que você trouxe, que foi crucial no meu processo, né? Uma pessoa um dia falou para mim, eu gosto de conversar com você porque você é a única pessoa que eu sabia que eu ia contar que ela queria tomar uma decisão importante e eu não ia dizer para ela o que ela tinha que fazer, ou seja, eu não ia decidir por ela. Eu ia ajudar ela a se escutar. Nossa. Né? Então, a empatia, o poder da empatia está nesse lugar. Eu ajudo o outro a se escutar, né? Então a gente fala as respostas não, cada um, todo mundo já tem as respostas. E então eu ajudo, né, o outro a se humanizar, eu falo sobre isso, porque quando ele volta a se conectar consigo mesmo, e ao mesmo tempo, aí já entrando um pouquinho na questão da tolerância, né, ajuda a gente a humanizar o outro, porque em lugar de ficar preso às histórias que a pessoa está falando, eu vou ouvir por trás. Você tá, tipo, uma opinião diferente da minha, você tem. Em lugar de querer me defender e já ouvir a sua fala como uma agressão, a minha discordância, né? Eu vou aprender a respirar, colocar isso um pouquinho, eu falo em suspensão, se bota numa prateleira e vou me perguntar, né? A gente aprende a fazer isso, treinamento mesmo, e dizer... Treinamento, viu, gente? Daqui a pouco fala sobre isso, treinamento. Não é assim fácil, não. A pessoa vem e você, já aquela, não, respira.
respira. Exato. Aprende a ouvir. Aprender a ouvir. E aí a gente vai ouvir por trás das palavras da pessoa. Então, assim, atrás dessa sua fala, desse seu pensamento, diz que eu discordo com o pensamento, da opinião, o que é que você... Agora só, presta atenção, gente, que aí tá o pulo do gato. O que é que essa pessoa está querendo cuidar? Quais são os desejos, né, de cuidado da vida por trás disso que ela pensa ou opina? Então, tem algo ali atrás que, com certeza, eu compartilho com ela. Então, a empatia vai ensinar a gente a escutar esse algo. E aí é comigo. Se a pessoa está trazendo um monte de coisa aqui, eu estou aqui ouvindo, mas aí eu dou um passo atrás. Tá, tudo bem, isso é o que ela está me trazendo. Mas o que está por trás disso? Esse é um exercício. Quando eu dou esse passo atrás e vejo que motivação, o que está motivando essa fala, o que de fato, que necessidade ela está manifestando aqui. Porque tudo é comunicação, todo ato é comunicação, né? Tudo. E aí, quando você faz isso, você, tá, entendi. Ou acho que entendi. E vai trazendo essa comunicação mais empática. Eu acho que coisas acontecem e a Taina que vai contar pra gente que coisas são essas, mas aguarda aí, você sabe ouvir. Ela falou, primeiro aprendi a ouvir. Eu percebi que eu não sabia ouvir. E como é que a gente sabe? Qual é o termômetro para diagnosticar que não estamos sabendo ouvir? Você tem uma comunicação empática? O que seria uma comunicação empática? Pontos da comunicação empática. Vamos estabelecer já já. Você sabe ser tolerante? Está sendo intolerante? Alguém já sinalizou, gente? É impossível conversar com você. Então, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Não saia daí. Em sintonia. Alô, meu irmão, minha irmã, ouvinte da nossa rede Celso. Eu sou o Padre Aderbal e quero lembrar a vocês que eu continuo aqui na Rádio Excelsior. O nosso programa Encontro de Fé, todos os domingos, de 9 horas até as 11h15, eu estou fazendo na AM 840. Nós precisamos desvincular a programação da AM e da FM. Então, a FM tem a sua programação própria e a 840 continua também com a sua programação. No domingo, nos encontramos aí para crescer na nossa espiritualidade, na nossa fé. Obrigado a todos vocês. Que o Senhor do Bom Fim continue abençoando o nosso família. Sejam bem-vindos à Univisão. Consultas, exames e cirurgias. Somos especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento para os seus olhos. Nossas clínicas são equipadas com o que há de mais avançado em tecnologia oftalmológica. Contamos com profissionais altamente capacitados. Seja parte da nossa história. Agende uma consulta agora mesmo. Siga nossas redes sociais. @Clínica Univisão. Clínica Univisão. Salvador, 71 3351 1024 e Camaçari, 71 3040 3554. Fiz a cirurgia que eu precisava. Saúde mais perto. Fiz mamografia e preventivo. 300 mil atendimentos. Facilita pra gente. Adianta nosso lado. Cirurgias, exames, consultas e ações preventivas estão chegando para milhares de pessoas em diversas localidades. É o governo do estado facilitando a vida de quem utiliza a saúde pública. Cuidar mais. O compromisso de um governo que sabe cuidar de gente. Governo do Estado. Olá, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. Aqui é o Padre Joelson Andrade. Estou passando na FM 106.1 para lembrar e dizer a vocês que o Ciranda da Fé continua na Rádio Excelsior AM 840, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, o nosso Cantinho de Fé, louvor, meditação da Palavra de Deus e adoração. Você é o nosso convidado. Em seguida, a Santa Missa. Te espero lá. Um forte abraço. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mulher, tu imagina, o grande amigo das menores taxas do Brasil. Você vai crescer e aparecer. O seu negócio vai voltar, você vai ver.
Não vai descer com ele, vai pagar devagarinho. Com as menores taxas você nunca tá sozinho. Sem burocracia, com facilidade. Esse é o grande amigo, chega junto de verdade. Não vai descer com ele, vai pagar devagarinho. Com as menores taxas você nunca tá sozinho. Sem burocracia, com facilidade. Esse é o grande amigo, chega junto de verdade. O grande amigo te ajuda a decolar. Estamos com as menores taxas do Brasil. E se você tem alguma pendência, vem que a gente desenrola. Chama no zap 8599730700. Grande amigo Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Em sintonia. Estamos de volta com Patrícia Costa e o Papo Sintonia, na 106.1 FM. Patrícia Costa. Isso mesmo, e o papo por aqui, o papo hoje, o Papo Sintonia com Taina Meirelles, treinadora em CNV. E nós queremos entender o que é empatia. Falamos tanto nisso, precisa ter empatia, trabalhar com empatia, falar com empatia, mas na prática o que significa empatia, Taina? Essa também é uma excelente pergunta, Patrícia, porque as pessoas, né, fazem uma má interpretação sobre empatia. Acham que empatia é se colocar no lugar do outro, às vezes acham que é concordar, é ser fofinho. Fala, empatia não tem nada a ver com isso. A palavra que acho que é mais importante dentro do conceito de empatia é o verbo compreender. Então a gente vai, né, escutar na intenção, fica com essa palavra também, gente, intenção de compreender. Então, no diálogo, eu posso continuar discordando, é como eu falei no bloco anterior, eu vou colocar as minhas opiniões, a minha vontade de me defender, né, de convencer o outro, tudo isso em suspensão por um momento, para tentar, né, esse compreender, o escutar está nesse lugar. Porque até a gente estava falando aqui, né, enquanto o pessoal estava ouvindo aí o som, mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Porque ouvir esse ato mecânico, né, chega, fala do outro, vai pelo ouvido e tal, o cérebro vai processar, mas isso não significa que eu estou compreendendo o que o outro realmente quer dizer. Isso é a escuta. Né? Então, o ato, né, a empatia, eu falo, e para a comunicação não violenta, principalmente, empatia é ação. Né? É esse ato de eu estar lá com a intenção de compreender o que o outro está dizendo, e aí eu vou aprender como fazer isso, né, na prática, e a gente treina, como eu já disse. Então, a gente vai, por exemplo, repetir para o outro o que eu estou ouvindo. Você me disse algo, eu vou dizer, você está dizendo isso, eu vou repetir a fala. Deixa eu ver se eu entendi direito. Foi isso mesmo que você queria me dizer? Por aí? Exato. Então primeiro... Eu estou com a intenção de entender. A intenção, lembra da intenção lá atrás. A intenção sempre em primeiro lugar. E aí, na prática, eu vou, como eu falei, né? Não é repetir, eu estou usando esse verbo, que é conta para o outro. Esse já é um exercício de empatia que você pode fazer a partir de hoje, você que está ouvindo a gente. Quando a pessoa falar com você, né? Você não concordou com algo, você já está ali querendo se defender, segura isso, coloca um pouquinho de suspensão e conta para a pessoa primeiro o que você ouviu ela te dizer. Então, exatamente, você está dizendo isso, repete para o outro. E, na sequência, faz essas perguntas que você trouxe, Patrícia, aqui, a gente chama na CNV de perguntas de checagem. Então, eu digo, foi isso mesmo que você quis dizer? Estou entendendo bem? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu não estou concordando com a pessoa, sabe? Eu estou tentando compreender. É que a gente fala muito dos bloqueios da empatia, né? Tem gente que acha isso, mas se eu for falando assim, o outro vai achar que ele está certo. Calma, gente. A gente escuta primeiro, para depois, né? A gente faz esse convite, principalmente quando a gente está falando de conflito, quando a gente está falando desse espaço de intolerância, de desentendimento, né? Então, o convite é, eu vou escutar primeiro. Esse aprendizado sobre escuta é o que a gente chama de aprender, né? A oferecer empatia ao outro, ou escuta empática. E, na sequência, eu vou expressar a minha verdade, né? Que a gente chama nesse nível de expressão honesta ou expressão autêntica. Então, eu vou trazer a minha realidade depois, que pode ser completamente diferente do outro. Agora, aí você pode perguntar, né? Mas por que, então, eu vou escutar primeiro? Existe algo, né? É por isso que a gente faz esse convite, que é o seguinte: quando a pessoa se sente escutada por você, ela percebe essa intenção sua de compreendê-la, ela se abre para escutar você na sequência.
é algo que eu tô falando que parece até mágica, mas não é, e funciona mesmo, né? As pessoas... Essa reciprocidade, né? Essa troca. Exatamente. Se eu estou naquele ambiente onde eu fui escutada, eu recebi o dom. A lógica deveria ser essa. Agora, já que nosso tema aqui é o poder da empatia e também da tolerância, aí a gente poderia dizer assim, não, ótimo, né? Essa comunicação empática, fluida, amorosa, é maravilhoso quando a gente está falando com alguém que entende, que concorda com nossas ideias e que ali vai estabelecer aquele diálogo, que coisa linda, né? Vamos construir juntos. Agora, quando o outro não aceita o que você quer, tem uma opinião totalmente diferente, vai de encontro totalmente ao que você está pensando, e às vezes não é uma pessoa que está distante, mas é alguém que você trabalha, é alguém que você convive, e aí, como é que fica? Cadê? Já estou vendo o conflito aí, já se aproximando. Eu já estou, né? Não, mas aí na não. sua fala, Patrícia, essa comunicação amorosa, Sim. essa é uma confusão que a gente faz. Pronto. Quando a gente, óbvio, eu tenho a intenção aqui de compreender, e é uma questão de prática, realmente, né? Eu estou na intenção de enxergar o ser humano por trás daquela fala e tudo. Mas não quer dizer que precisa ser amoroso. Sim. Que isso vai criando essas ideias equivocadas na gente, resistência nesses momentos que você Porque você vai dizer que amor, nada, eu estou querendo resolver meu negócio aqui. Exatamente. Aí a pessoa vai dizer, então nesse momento do conflito ou da intolerância, não serve a CNV, não serve a empatia. E eu estou aqui para desconstruir isso. Então não tem esse negócio de tô concordando, sou fofinho, amoroso. Vou engolir esse sapo aqui, não é isso não. Gente. Exatamente. E eu até falo, eu acredito mesmo, gente, sou a prova viva, 7 anos vivendo a comunicação não violenta, e a empatia está na minha vida desde 2011. Respeita. Respeita. Então tem esse lugar de... Aí eu queria dizer o seguinte, eu acho que a empatia ela é uma escolha estratégica de eficiência. Gente, o pessoal que está na guerra aí deveria estar ouvindo isso. É estratégia. E Marshall Rosenberg, né, que é o criador da CNV, ele fazia muita mediação em zona de guerra, exatamente. Então é uma proposta, eu falo, é uma escolha estratégica de eficiência e afetividade. Porque se o outro, né, vai me ouvir, também vai me escutar, quando se sentir compreendido e tal, então eu faço essa escolha, uma escolha inteligente. Não tem a ver com passo mão na cabeça, passo o pano, concordo, não tem nada a ver com nada disso. Né? Então, eu gosto muito de trazer esse ponto, que é para animar as pessoas a aprenderem realmente a escutar. Lembrar sempre que escutar, né, é compreender, não é concordar. Não tem nada a ver com concordar. Tá? Então, você falou em situações difíceis, aí, claro, é mais difícil. Né? A gente precisa treinar, talvez, bastante para chegar nesse ponto. Mas precisa aplicar, mas aí é que é necessário. Exatamente, que eu falo, para conseguir escutar em meio ao fogo cruzado, né, na hora que a gente está pegando, mas, com certeza, isso é uma escolha de eficiência e atividade, porque vai trazer essa possibilidade, vai ampliar as possibilidades de construir caminhos, né, que sirvam para todo mundo ali. Porque é isso, o conflito cada um quer resolver, né, satisfazer suas necessidades, ninguém está se escutando, eu costumo dizer. Primeira definição de conflito, pessoa, pode ser 2 pessoas ou várias, né, então partes que estão ali querendo satisfazer necessidades, precisando ser escutadas, compreendidas, e a gente vai acalorando o conflito quando exatamente a gente percebe que ninguém está ouvindo. Então, olha o poder da escuta aí. Pois é, e aí alguém precisa tomar essa iniciativa e ter essa clareza, ou essa formação, ou esse treinamento que o programa Estonia está se propondo a ajudar, trazendo esse conceito que é CNV, eu coloquei lá no início do programa, comunicação não violenta. Isso é um estudo, vamos falar agora o que é, para quem nunca ouviu, né? Isso é algo que pode ser aplicado na vida prática, não é só para a Taina, para mim, para a Patrícia, para comunicólogos, pessoas da área de comunicação, não, é para qualquer pessoa que quer viver de forma harmoniosa. Não é ser boazinha, não é comunicação do bem, paz e amor, não. É evitar esse tipo de coisa, porque se você está cansado dessas relações conflituosas, seja você a virar essa página. Porque esse calor das emoções da conversa, desse não diálogo, dessa comunicação que não é empática, isso depois vai esbarrar onde, gente? Qual é o próximo passo? Porque não controlou aqui, e não resolveu aqui na comunicação, e depois chega uma hora que a humanidade foi, né? Acabou. Então agora é por tudo ou nada. Exatamente. É por isso que a comunicação não violenta, né, é uma abordagem, tem esse nome, o Marshall deu esse nome, e falava, então é a linguagem compassiva, né, que sustenta uma forma de vida não violenta, né? Então ela dá todo esse suporte. Eu falo, e falando do que é a CNV, a gente é equivocadamente também, e eu sei que o nome a gente até discute, não ajuda muito, as pessoas ouvem, vou fazer um treinamento de comunicação não violenta.
eu não preciso. Você está falando que minha comunicação é violenta, então a gente já tende a reagir. E não é também sobre nada disso, a gente não está querendo dizer, né, somos ou você é violento, essas coisas. Mas nossa comunicação habitualmente, habitual que a gente aprendeu no dia a dia, né? E a gente está aqui copiando sobre isso. Ela está cheia desses rótulos, né, de exigência. Então, isso o outro falou, eu já vou me defender. Então, é uma forma habitual de se comunicar. A gente aprendeu isso, gente. Pelo amor de Deus. Vem de onde? Vem de crente. Porque não está falando de gente que é inimigo, não é mãe que se comunica assim com o filho, é líder que se comunica com liderados, são colaboradores, nas relações mais simples, na sua vida comunitária, na igreja, em todo lugar. É uma comunicação habitual que está presente na nossa sociedade familiar. Mas tem muito a ver com comportamento, com autoconhecimento, nada. Tem tudo a ver. Tem a ver com como que a gente aprendeu a comunicar mesmo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Acho dizer o seguinte, falava sobre aprendizados que não servem à vida, né? Esses que estão enraizados, que levaram a gente até essa comunicação visual. Então, o primeiro deles é a forma que a gente aprendeu a pensar e a se comunicar. Então, assim, é importante a gente falar disso também, né? Comunicação é consequência de pensamentos. Então, por isso que a comunicação não violenta, ela não é uma técnica para falar bonitinho, como algumas pessoas acham. É oratória, oratória tá não, é oratória, mas não é oratória. Oratória é outra coisa, que a gente depois pode falar mais na frente. Exato. Com outros profissionais. Aqui é uma comunicação assertiva. Né? Exato. Então, não é oratória e não tem a ver isso, né? Não é só sobre linguagem e comunicação. Como a comunicação nasce daquilo que a gente pensa, a primeira coisa que a gente vai fazer com a comunicação não violenta é questionar a forma que a gente aprendeu a pensar e que forma é essa. Isso vai ligar diretamente ao tema da intolerância e dos conflitos. A gente aprendeu a pensar, né, dicotomicamente, né, em termos de certo e errado. Bem e mal, vítima, vilão, exatamente, extremos, polos. Intolerância é ou não é isso? Então, se você não é meu amigo, é meu inimigo. Então, você não está comigo, está contra mim. Está contra mim, exatamente. É 8 ou 80. Exatamente. E você consegue perceber, né? Você que está ouvindo a gente, só por esse papo que tudo, quer dizer, quando a pessoa fala uma coisa que eu discordo, como eu aprendi, né, esses extremos, eu já penso isso. Bom, essa pessoa não concorda comigo, então ela pensa diferente de mim. Então percebe que está no pensamento. E isso vem na comunicação. A comunicação sustenta essa forma violenta de pensar que sustenta a violência na sociedade. Né? E é retroalimentada pela linguagem, que também é dicotômica o tempo todo. Então tem a ver com tudo isso, comunicação não violenta. Ou seja, o buraco é mais embaixo. É mais embaixo. O trabalho é mais complexo. São muitas camadas dessa cebola que precisam ser tiradas. A pergunta é, está disposto? E o programa Sintonia está aqui para te ajudar. Cansou dessa forma agressiva, violenta, e você nem sabe por que você pensa assim, porque você já falou, meu Deus, não queria falar assim, fui agressivo, não quero mais isso para minha vida. Então está na hora de mudar. E quem quer na vida, a boa notícia. A boa notícia, você que está em pé de guerra, não consegue ter essa comunicação empática, e está vendo o conflito acontecer, se percebe, não é uma pessoa em si, essência intolerante, mas na comunicação está trazendo isso. Como é que a gente resolve isso, né? Pode resolver. Eu falo, né? Te ouvindo, me vem imediatamente para você que está ouvindo a gente, vendo a gente, você pode perceber, às vezes, a pessoa isso. Ela, não é que ela seja uma pessoa intolerante, porque percebe que isso ou violenta. É um rótulo, isso, ou violenta, não é sobre isso. Mas é sobre, em algumas situações, né? Sobre alguns temas, a gente fica, né? Quer dizer, aquilo estimula a gente bastante que vem com essa questão das emoções. Então, a comunicação não violenta também envolve gestão das emoções, autoconhecimento. Por quê? Porque quando chega a comunicação do outro, isso me estimula, eu vou ter toda uma reação emocional. E aí, pensamentos vilanizadores. E já está na ponta da língua a defesa, o contra-ataque, né, a crítica ao outro, a ameaça, a vingança, tudo isso está junto. Então, a comunicação não violenta vai ajudar a gente em todos esses aspectos. Eu vou receber, por exemplo, a fala do outro, essa fala violenta, agressiva, que eu discordo, enfim. Primeira coisa que a gente vai aprender é receber esse lugar, né? Antes até de nosso tema aí, quando a gente começou a oferecer empatia, que é falar para o outro que eu estou ouvindo, aqui a gente já está falando de um outro aspecto que engloba toda essa prática da comunicação não violenta, né? Vou receber essa mensagem que eu não gostei de ouvir. Vou ter essa resposta emocional, eu vou aprender a lidar com essa resposta, a entender por que isso chega tão mal para mim.
né? Eu vou aprender a processar isso, eu vou aprender, como eu disse, né, fazer a gestão dessas minhas emoções, para então poder escolher como eu vou comunicar ao outro, por exemplo, essa discordância, esse incômodo. Então a gente aprende também, por exemplo, a comunicar os nossos incômodos, sem medo. A CNV tem a ver muito com perder o medo, né, de se comunicar nos nossos relacionamentos, perder o medo de comunicar os incômodos, como você falou, porque se eu tenho, às vezes, um conflito, às vezes, no grupo de trabalho, por exemplo, eu me calo. E né? cuidado com essa paz de se calar. Eu ouço algumas Não, pessoas nada falar a assim, ver. menina, a situação estava assim, me incomodou. E você fez o quê? O que você disse? Eu não falei nada. Como você não falou nada? Perdeu a oportunidade de falar? Falou, não, vamos não gerar mais conflito, eu deixei quieto. Ó, eu prefiro viver minha paz do que falar. Cuidado com essa paz. Cuidado mesmo, né? E é muito legal a gente também tocar Sim. nesse tema, que tem totalmente a ver com o tema da tolerância, né? Da intolerância. Porque quando a gente fala de comunicação assertiva, como eu disse, né? Então, comunicar é escutar e falar também, né? Então, a gente vai trabalhar tudo. Quando a gente está falando dessa comunicação assertiva, tem muito a ver com esse empoderar a própria voz mesmo. Sair desses espaços de submissão, né? Do outro, de ficar calado. Porque eu sempre digo, violência, ela é terceirizada. Ou seja, se eu me submeter em alguns relacionamentos, em outros, eu vou querer ser a pessoa que, né, exerce o poder sobre o outro. Às vezes no trabalho a gente engole o sapo, chega em casa, os filhos pagam pato. Então, a gente perceber essas dinâmicas, né, para vocês perceberem como, e aprender como é que eu escuto, como é que eu expresso, e tudo isso vai passar por essa gestão emocional, né, para ir transformando então nossas relações, nossos conflitos em todos os níveis é possível, independente da escalabilidade desse conflito. Gente, a gente tá falando aqui algo que é fácil, porque rapidinho eu vi aqui a entrevista amanhã, tô ótimo, vou exercer essa comunicação. Não, é treino, tem que treinar. E tem várias implicações nisso. Só nesse ponto que você falou aí, aquela pessoa que agora tá calada, tá só escutando, mas que depois em outra cena ela pode ser aquela que praticou a violência, e quando se cala mesmo, nem aqui nem lá pratica isso, isso vai para o corpo. O adoecimento, inclusive mental, de pessoas que não se colocam, não utilizam uma comunicação assertiva, empática, com tudo isso que a gente vai estar aprendendo aqui ao longo de uma série de entrevistas com a Taina sobre comunicação não violenta, que o programa se propõe a trazer. E ela está aqui também para fazer um convite, porque depois de pandemia, de tudo, nesses 4 minutinhos finais, fala aí como é que a Taina está trazendo para o mundo esse conceito e ajudando pessoas. Você não precisa ficar assim, gente, tem treinamento. Não precisa mesmo. Obrigada, Patrícia. E é legal você falar isso, porque foi em 2019 a gente estava com um grupo presencial aqui em Salvador, muito bacana, praticando comunicação não violenta, né? Construímos algo muito legal. Veio a pandemia, a gente foi para o mundo online, todo mundo em casa, e agora a gente está voltamos no mês passado, né, com as práticas presenciais. Então, todo último sábado do mês, então agora dia 25 de novembro, a gente tem a nossa prática, nosso workshop, 3 horas de comunicação não violenta. E os workshops são temáticos, porque como a gente está falando aqui, né, a comunicação não violenta engloba um montão de coisa. Então, no encontro desse mês, a gente vai falar exatamente sobre o poder da empatia. Falei, tem treinamento? Vamos aprender, né? O que é essa intenção de compreender? O que são essas perguntas de checagem? Como é que a gente escuta na prática? Que elementos? O que é que eu falo para o outro? Então, esse mês a gente vai se focar nisso. Então, estão todos convidados de 9 da manhã ao meio-dia. Onde, como, quem quer participar? Você está dizendo, eu já quero. Porque se eu fosse você, eu já quero isso na minha vida. Olha o que eu estou te dizendo. A CNV realmente vai abrir muitas portas. São relacionamentos familiares, na comunidade, no trabalho. Quando você aprende essa técnica, esse ouvir, respirar, trazer, integrar, ressignificar e devolver com algo que funciona, gente, é lindo as possibilidades que podem ser geradas por aí. Então, para quem como as pessoas podem ter acesso? Ainda tem vaga? Ainda tem vaga para o encontro desse mês. Na Vila de Gaia, o espaço lá na Pituba, tá? Precisa fazer inscrição. Então, né, tem que entrar em contato no site. Como a gente vai mandar o link? Né? Ou pelo meu site de comunidade, da minha escola de comunicação não violenta, a Connect. Eu falei só que os nomes são todos difíceis, né? Tem que soletrar. Connect com KKOMEKTI, cnvconnect.com. Então, lá no site da gente, você entra, tem lá informações sobre o workshop. Tem no Instagram também, manda mensagem pra gente. Ou, né, nos meus perfis também pessoais, né, onde eu
falo também de comunicação não violenta e muito sobre relacionamento, né? Eu especifico um pouquinho nesse campo, né? Taina.Meirelles é um Instagram, vocês podem também achar, enfim, eu escrevo aqui pra rádio. E Patrícia vai estar lá com a gente esse mês, né, Patrícia? Espero que todos os outros. Pois é, quero muito, gente. Comunicação, acredito de verdade na comunicação não violenta. Acredito que a gente pode se comunicar, que a comunicação pode ser um canal transformador para melhores relações. Posso falar só mais? Pode, claro, 1 minuto, 9h55 a gente termina e você já deixa a sua mensagem. Obrigada, Patrícia. E esses workshops mensais, né? A gente voltou isso uma vez por mês. A ideia é ir dentro dessa comunidade, né? Porque já tem muita gente aí querendo e tal. Para que ano que vem a gente possa voltar com a formação. Porque a coisa que eu mais gosto, sem dúvida, é promover, né? Ampliar esse conhecimento com a formação de multiplicadores. Porque o mundo está precisando de multiplicadores. Como você falou, seja dentro da escola, dentro das empresas, dentro das famílias, né? Nos relacionamentos íntimos. Em todos os espaços existe necessidade de levar a comunicação não violenta, né? Então isso é, sem dúvida, o que a gente quer fazer e quer fazer aqui também, porque aqui no Nordeste, né, a gente ainda está começando um pouquinho nesse. Beleza, gente. Comunicação não violenta é para mim, é para você. A Taina está aqui colocando seu serviço no mundo. Procura lá nas redes sociais e aqui no grupo também. Estonia, essa entrevista fica aqui no nosso canal do YouTube, Patrícia Tocha, e também no canal aqui da Rede Excelsior de Comunicação. Obrigada a todos, obrigada, Marquinhos. Amanhã eu não estou aqui ao vivo, vocês vão estar com o João, então até segunda. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados como esses aqui, ó, todos os dias mais de 5 dígitos. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esse resultado vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil em vendas na internet. Olha só, eu não vou ficar te enrolando aqui. Como você pode ver, aqui atrás de mim, ó, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar de falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô desmotivada com o trabalho, a pessoa não tem plano. Ela caiu numa zona de conforto tão grande, você tem que ter uma perspectiva de futuro. O que você vai fazer? Onde você quer chegar? Qual que é o seu plano? Você tem um propósito? Cara, você fica se esquivando. Tem uma hora que você trava, você começa a ter medo, porque você não se expôs, você não cria repertório, você limita, você empobrece o seu repertório. Eu quero, daqui 10 anos, estar vivendo de X forma em X emprego. E hoje eu tô aqui. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? Pensa a longo prazo, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Parece que todo mundo quer ser uma pessoa melhor, se sentir melhor. Igual você fala, aquele bem-estar subjetivo. E se as melhores ferramentas hoje vêm da neurociência, por que não aplicar? Não tem por que negligenciar isso, não tem por que, né? E aí é uma coisa interessante, cara, porque quando você pega na clínica, você tem aquele paciente que busca, que ele tá mal e quer ficar bem, e tem aquele paciente que chega na clínica bem e quer melhorar alguns aspectos. Digamos que você é um cara que tem um comportamento mais impulsivo, ou que você é um cara que não acredita em você, e mesmo assim você trabalha. Você não tem um transtorno, você não é depressivo, você não é deprimido, você não é uma pessoa com problema, você não tem nenhum transtorno de ansiedade, você não tem transtorno de estresse pós-traumático, você não tem nenhum transtorno depressivo, você não tem nada assim, clínico, sabe? Mas sei lá, você tá prestes a aceitar um trabalho novo, você tá prestes a casar, morar junto, você tá prestes a, sei lá, mudar de cidade, ou você quer buscar isso, cara, uma terapia cognitivo-comportamental é muito importante. Nossa, cara, como mudou minha vida isso? Porque você vai conseguir desvendar esses sistemas de crenças, esses mecanismos, a forma que você se comporta frente ao que você acha de você, cara, quando você pega isso, mesmo que você muitas vezes não resolva o comportamento, mas aí você vai jogar o jogo sabendo das regras do jogo. Aí você vai jogar o jogo, tipo, você tem uma crença de desamor, você tem uma crença de insuficiência, uma crença de insuficiência. Aí o meu chefe
quer uma reunião comigo e tem a chance dele me dar uma vaga nova de trabalho. Cara, se você tem uma crença de insuficiência, a chance de você se sabotar e falar, pô, ele não tá fazendo isso, ele tá fazendo isso porque é meu amigo e não porque eu sou bom, acho melhor não aceitar. Às vezes, a fantasia que você criou do mundo leva você a tomar uma decisão errada. Agora, se você sabe que tem essa crença, você vai pra reunião pensando, talvez eu ache que eu não mereço. Mas eu tenho que aceitar porque provavelmente eu mereço. Esses pensamentos automáticos, eles alguma vez eles cessam? Não. Não cessam. Nunca né? cessam, cara. Você não consegue inibir um pensamento. Isso. Por exemplo, não pense no elefante rosa. Você pensa no elefante rosa. Então o processo de supressão de pensamento você não consegue fazer. O que você consegue é barganhar com ele. Que é o que acontece muitas vezes, por exemplo, em pacientes com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Você tem uma obsessão, que é um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, se eu não mudar aquela latinha de lugar ali, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Aí você pega a latinha, você tem uma compulsão, você tem a obsessão e você tem uma compulsão de mudar a latinha de lugar. Se alivia. Esse comportamento de mudar a latinha de lugar confirmou sua obsessão. E aí você perpetua. Hoje, por exemplo, às vezes chega pra mim, muito comum, cara, agora no home office, que a galera começou a se reunir dentro das empresas em maiores grupos, né? Aí às vezes chega um empresário, um cara um pouco mais velho, vem, pô, Wesley, pô, cara, tô tendo que fazer umas reuniões aí com muita gente, fico meio ansioso, fico desconfortável. Eu, pô, você não falava? Não, nunca falei, sempre evitei. Sempre evitei falar em público, nunca fui um cara. E eu falo pra ele, esse foi o seu maior erro. Você fugir do seu medo. Porque quando você foge de um medo, você justifica ele. Você confirma que ele é realmente um medo. Você entende? Então, você tem medo de falar em público. Cara, quanto mais você se esquivar de falar em público, mais o seu cérebro vai achar bom e mais vai fixar esse comportamento de esquiva. Pensa assim, Lutz, você tem que apresentar um trabalho na faculdade e você abomina falar em público. Ou tem que falar numa reunião de trabalho e você abomina falar em público. Você se esquivar dessa situação e falar assim, não vou falar em público. É gostoso. É bom. Você se sente bem. Porra. Me livrei, velho. Tipo assim, chega seu chefe e fala, sempre tem um Rogério que trabalha na empresa. Ô, Rogério, fala aí, cara, sobre preciso que você dê um relatório lá. Pode ser você ou o Marcos. Você que escolhe. Cara, tá na ponta, tá na mão dele. É só ele não gosta de falar em público. Ele fala, não, faz o Marcos faz. Nesse horário você tem que escolher. Você tem que falar, não, eu faço, pode deixar que eu faço. Mas é porque o seu cérebro, ele tá vendo uma ameaça, possível ameaça, onde não tem. Não tem, cara. Porque a situação de falar em público é legal, porque muita gente tem essa dificuldade. Falar em público é isso aqui, é meu dedo. Eu vejo isso como muito legal, eu gosto de falar em público, adoro falar em público, não tem problema nenhum em falar em público. Tem pessoas que são indiferentes, tem pessoas que vão ver isso aqui como, cara, eu preciso dar um gás aqui, eu consigo. E tem pessoas que vão ficar uma semana sem dormir se precisar falar para 5 pessoas. Ou seja, a situação é a mesma, cara. O que mudou foi como as pessoas interpretaram o mesmo fenômeno. Então não é falar em público que é nocivo. É você que está interpretando aquilo como nocivo. Existem algumas situações que naturalmente causam medo em quase todo mundo. A gente nasce com algum software de medo, tipo escuro, cobra. Você nasce, ninguém te ensina a ter medo do escuro, ninguém te ensina a ter medo de cobra. Você nasce com medo, vem dentro de você. A maioria dos nossos medos a gente aprende. E aprende como? Se esquivando. Lá atrás, quando você teve a oportunidade de falar em público, você sentiu um pouco de medo e depois começou a se esquivar. Não vou. E qualquer coisa, viu? No caixa do supermercado, em vez de você chegar e falar bom dia, tudo bom? Não, a pessoa se esquiva até disso, sabe? Porteiro dá bom dia, a pessoa... Bom dia, bom dia, bom dia. Vai, não se expõe. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, a pessoa sempre se retraindo. Então não necessariamente é um trauma. Não, a pessoa aprendeu. É um aprendizado. No seu cérebro formou uma circuitaria que aprendeu que é gostoso se esquivar. Porque a longo prazo, velho, porra, é insustentável. Aí você chega lá, quando você precisa fazer o bagulho, você não sabe, você trava. Por quê? Porque você nunca criou repertório. Isso a gente chama de repertório comportamental. Sabe a pessoa com repertório... Sabe quem que tem muito repertório comportamental? Apresentador de televisão. Os caras falam em qualquer lugar, velho. Você bota ele apresentar ao vivo, bota apresentar... Por quê? Porque os caras criaram repertório, eles têm traquejo. E você às vezes se esquiva porque é gostoso. Cara, às vezes esse mecanismo de esquiva excessivo pode culminar num transtorno de ansiedade. Cara... My name is Willy Wonka. I'm a chocolate maker. Cara, você fica se esquivando. Tem uma hora que você trava, você começa a ter medo. Porque você não se expôs, você não cria repertório. Você limita, você empobrece o seu repertório.
Tem uma ansiedade social, né? Então é importante. É importante criar esse traquejo, sabe? E esses mecanismos de... O toque é a mesma coisa. Quando você tem um pensamento obsessivo que se não mexer a latinha vai dar uma merda, e você mexe a latinha, você não viveu a realidade de não ter mexido a latinha. E portanto você não criou repertório, você não aprendeu que se não mexer a latinha não dá merda. Isso com qualquer coisa. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uma mania, mano, de todos os meus objetos tinham que estar na minha esquerda. Se eu colocasse aqui, eu sentia que meu lado direito estava mais pesado. E aí eu comecei a desencanar disso e melhorou. Tanto é que o tratamento padrão ouro para toque, a gente chama de terapia de exposição com prevenção de resposta. Se eu pego um paciente com toque que tem esse negócio da latinha, eu falo para ele: agora eu quero que você bote a latinha no lado. E deixa a latinha ali. Mesmo vindo os pensamentos de mexer na latinha. E te segura a ansiedade. Aí você ensina umas técnicas para ele segurar isso, né? Mas segura a ansiedade. Não mexe a latinha. Ah, você tem toque de sujeira? Não vai limpar a mesa amanhã. Vai trabalhar na mesa suja. Com o tempo você vai aprendendo que, cara, não mudou nada na minha vida. E é uma fantasia que você criou. E isso, essa fantasia, ela meio que permeia quase tudo. A gente cria essas fantasias de formas de interpretar a realidade com tudo. Então cada pessoa enxerga o mundo com as suas próprias lentes. Eu costumo falar com os pacientes quando a gente decide junto dar alta, né? Ou quando eu falo pro paciente: ó, eu julgo que o paciente pode receber alta, eu falo para ele, eu falo: ó, tudo que você trouxe aqui na minha análise, você já tá super funcional, você tá andando. Tem dias ruins, tem, mas isso daí é normal. Também não tem como resolver tudo. Tem mais alguma coisa que você gostaria?